सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरी गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुवस्य कृपा सिन्धुभ्यः पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्किपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं बृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं एतत्तिहं पुनदुबालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गववधू स्वदर्श पूर्णानुरागरससागर सारमूर्ति साराधिका मयि कदा त्वां करोसि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातु संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषि तवामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं नृसिंहमहं भजे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Akamaha sarvakamo vamoksha-kamo daradi tivrena bhakti yogeno jajet purushottamam. Akamaha sarvakamo vamoksha-kamo daradi tivrena bhakti yogeno jajet purushottamam. Gauri Goshtipati Gaudiya Gostipati Shri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada disse que se alguém diz, não me perturbe, deixe que eu fique aqui pacificamente, não me perturbe. Eu prefiro viver sozinho de maneira tranquila. Isso nós devemos chamar de luxúria passiva. Isso é luxúria passiva. Gaudiya Gostipati Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru, disse que aqueles que não querem se envolver em problema nenhum, eles escolhem ficar intocados de maneira pacífica. Não me perturbem, deixe que eu fique aqui sozinho, em paz. Isso é chamado de luxúria passiva. Isso é uma luxúria passiva perigosa, porque a luxúria ativa é visível. Você pode vê-la, detectá-la, mas a luxúria passiva você não consegue enxergar. Um dia você vai poder ir para fora dessa luxúria, mas a luxúria passiva é muito perigosa. Porque todos aqueles que têm esse tipo de luxúria passiva gostam de se esconder. Eles querem se projetar como grandes personalidades, grandes devotos. Mas eles têm essa luxúria e é um grande problema. Então, se houver algum tipo de luxúria, então o Bhagavatam, o Mahapurana, diz, se houver alguma luxúria, não há problema. Continue fazendo vida devocional sob a guia do Guru dos Vaishnavas. Um dia, a luxúria pode ir embora. Srila Satchitananda Bhaktivinoda Thakur diz, no seu serviço, se eu encontrar com incontáveis problemas, isso vai ser bom para mim. Eu gosto que seja assim, está bem para mim. Se eu quiser fazer seu seva, se eu sentir um diferente tipo de ataque, disso e daquilo, eu vou continuar sendo feliz, porque eu estou tentando servir você, Krishna. Tomar sevai dukho hai jato seoto param. Akama sarva kama va moksha kama udarati. Se não existe nenhum tipo de luxúria dentro do seu coração, ótimo. Ou existe tanta luxúria dentro do seu coração, ok, também. Isso pode ser consertado. E se você quiser ser liberado, eu gostaria de parar de nascer e morrer, sair de todos esses problemas. Eu gostaria de encontrar um remédio. Um remédio para todos esses problemas materiais. A minha existência eterna pode submergir, pode emergir no Brahman. Então, está tudo bem. Você quer se matar como uma pessoa de algum esquadrão suicida. Aconteceu isso 10, 15 anos atrás. Uma bomba muito poderosa foi colocada numa guirlanda. Depois disso, alguém quis dar uma guirlanda para o ministro, para o primeiro-ministro. E todo mundo morreu, tanto a pessoa que deu a guirlanda quanto o ministro.
Isso aí é ação de um esquadrão suicida, é algo muito perigoso. Isso não é bom. Então, se não houver luxúria, ok. Se houver muitíssima luxúria dentro do seu coração, mesmo assim podemos tentar ir adiante. Mas a prescrição para a cura é uma única, que é quem vai fazer, quem vai seguir. Esta palavra, você precisa prestar atenção nessa palavra. Udarodhi. Não tem complicações dentro do seu próprio coração. Talvez você tenha fraquezas, muitas fraquezas, mas pelo menos você não é trapaceiro. Udarodhi. Aí você pode receber soluções. É por isso que está escrito: muitas vezes Prabhupada costumava dizer: Ajamil Saubhari Muni, Ajamil, Saubhari Muni, Pururava, todas essas personalidades conseguiram arranjar a sua própria auspiciosidade de uma maneira ou de outra. Não seria possível, mas de certa maneira, Prabhupada também contava Ajamila, Jajati, Saubhari, Pururava. De alguma maneira, eles conseguiram arranjar. Porque eles não tinham trapaça dentro do coração, complicações negativas que são muito perigosas. De alguma maneira eles conseguiram sair. Mas se nós temos um coração intrincado, complicado, então a gente não encontra soluções. O que fazer? No caso do Ajamila, por exemplo, se você pensar, é uma coisa tão perigosa, mas mesmo assim ele conseguiu sair da ilusão, porque ele não tinha inveja, ele não tinha complicações dentro do coração. Então, dessa maneira, num sentido, a vida devocional é muito, muito difícil. E ao mesmo tempo, ela é tão fácil, que nós não deveríamos nem cogitar nenhum outro processo. Bhakti é o melhor de todos os processos. Por quê? Você pode controlar o Senhor Supremo se você alcançar Bhakti. Se você está fazendo Bhakti, o Senhor Supremo estará sob o seu controle. Como no caso de Dhruva Maharaj, Prahlada Maharaj, o nosso Sanatana Goswami Pada fez no Brihad Bhagavatamrita um estudo comparativo, muito bom. Ele começa começando pelo início, um Brahmana que é muito interessado em Karma Kanda, que oferece algo. De lá ele vai subindo para ir até gradualmente, para nos mostrar que existe um processo diversificado de Bhakti. Bhakti, não do bhajana. O bhajana é sempre o mesmo, mas a devoção, os sentimentos ligados a Bhakti podem ser diferentes. Existem também alguns processos de bhajana diferentes. Dependendo do processo que você seguir, você vai amar Krishna de uma maneira diferente. Então, você pode ir até as gopis ou até o nível de Srimati Radharani. Isso está esclarecido. Vejam, é uma ideia de Mahaprabhu. Por que Sanatana Goswami Pada? Por que Sanatana Goswami quis escrever o Brihad Bhagavatamrita, compilar o Brihad Bhagavatamrita? Porque esse era um desejo, uma ideia de Chaitanya Mahaprabhu. Ele quis mostrar esse processo gradual, de promoção gradual. Como? Sanatana Goswami
Ele quis escrever isso porque Rai Ramananda Samvada, o diálogo entre Mahaprabhu e Rai Ramananda. Então, Mahaprabhu faz uma pergunta, ele fala sobre Karma Kanda, sobre várias etapas da vida devocional. Depois disso ele vai falar de Karma Mishra Bhakti, Karma Fan, Karma Aphan, Jnana Mishra Bhakti. Gradualmente ele vai chegando até Bhakti. Dessa maneira, Mahaprabhu quis esclarecer todos os caminhos, todas as etapas do processo. Ele faz um esclarecimento total. Então, esse diálogo entre Mahaprabhu e Rai Ramananda, ele nos mostra claramente, gradualmente, todas essas etapas. Então, ok, mas depois disso existe algo mais? E Rai Ramananda dizia assim, existem estágios superiores. Então Mahaprabhu fazia perguntas, ele estava sentado dentro do coração de Rai Ramananda, além de estar sentado diante dele. Mahaprabhu fazia perguntas e Mahaprabhu também dava respostas através do coração, como se ele fosse Rai Ramananda. E finalmente ele chegou até Radha Prema. Si Radha Krishna Pranaya Vikriti Ladini Shakti Rasmad Ekatmanu Opi Devavedam Gadotu. Vikriti. Vikriti. Deformation. A deformação, essa palavra é muito suja no mundo material. Deformação, difamação. Mas Pranaya Vikriti, pelo contrário, é algo excelente. Muitas vezes eu disse, o que é sujo no mundo material é extremamente sujo, é extremamente excelente no mundo transcendental. Eu já dei exemplos para vocês. Por exemplo, na beira de um lago, então imaginem uma árvore, um coqueiro. Se você olhar para a árvore e para o coqueiro, a parte que está no alto está lá em cima, com as folhas, com os cocos, e a raiz está aqui embaixo. Mas se você olhar dentro da água, você vai poder enxergar um reflexo invertido. O que estava lá em cima vai ficar lá embaixo. Então, da mesma maneira, Prabhupada costumava dizer, esse mundo material é o reflexo pervertido do mundo transcendental. É por isso que Radha e Govinda poderiam parecer, a relação entre Radha e Govinda poderia parecer suja para você, como fazem as pessoas no sul da Índia que têm um pensamento moral. Eles falam, é muito melhor pensar em Rama e Sita. Porque Radha e Krishna não são casados. Mas você não sabe que, na verdade, esse nível é um nível excelente dentro da realidade transcendental. A relação entre Krishna e as gopis, entre Krishna e Radharani. Então, Mahaprabhu vai até Srimati Radharani, mas não somente isso. Ele vai falar como é essa vikara, essa deformação. O amor é amor, ok. Mas o amor, ele cria uma deformação. Ele é tão intenso que Radha e Govinda se tornam um só. Rai Ramananda, por fim, ele fala sobre isso. Ele dá um kavita, um poema. Ele escreve um poema. Então, Rai Ramananda, Rai Mahasai fala desse amor secreto, que quando Rai Ramananda fala, Gauranga Mahaprabhu quis parar sua boca. Não fale mais, eu não posso tolerar, eu não posso suportar que você continue falando. As pessoas se confundem sobre o amor de Radha e Govinda, sobre o amor das gopis, porque o coração das pessoas está sujo, não? Se meu coração está sujo, eu penso em sujeiras.
O que está dentro do seu coração, mesmo que seja numa forma latente ou passiva, isso você vai enxergar do lado de fora. O que não está dentro do seu coração, o que você nunca experimentou, como é que você vai poder enxergar? O que não está dentro do seu coração, na forma de algum tipo de experiência específica, você não vai poder ver, você não vai poder entender. O que está dentro do seu coração, você pode ver do lado de fora. E esse é um problema. Então, Sanatana Goswami quis esclarecer de maneira muito eficiente que Bhakti está bem, mas existem diferentes tipos de Bhakti. Existe a Bhakti de Prahlada Maharaj, que ela não pode ser a mesma que a Bhakti de Dhruva Maharaj. E a Bhakti de Dhruva Maharaj não é igual a dos de Yudhishthira Maharaj. Então ele faz esse estágio comparativo e vai subindo, subindo, subindo. Uddhava, existe o nível do amor de Uddhava dentro de Dwaraka. Então Uddhava está no ponto mais elevado e depois dele, sim, ok, existem o amor das Asta Maharishis, das 8 rainhas de Krishna principais. O amor delas também existe, esse nível também existe. Mas é algo excelente, se você pudesse entender. Então, o nosso único dever é servir Krishna, fazer bhajana de Krishna, sem nenhum tipo de alternativa. Nós temos que simplesmente servi-lo. Essa é a única prescrição que nos é dada, não existem outras. Então, a última vez na última aula nós estávamos analisando sobre capítulo 14, como Bhakti pode purificar. Como Bhakti pode purificar mesmo um coração de um caçador, de uma prostituta, de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Uma pessoa que tenha nascido numa casta inferior, como os chandalas, aqueles que se ocupam em viver no crematório. Eles querem beber, cortam cachorros e comem sua carne. Então, o Senhor Supremo diz: eu posso ser compreendido, eu posso ser realizado somente através de Bhakti, diz Krishna. Somente através de Bhakti. Talvez através de algum outro tipo de processo, ok, mas não de maneira definitiva. Minha Bhakti, a Bhakti aos meus pés de lótus pode purificar até mesmo uma alma muito, muito caída, que tenha nascido numa casta extremamente baixa. Kunti Devi também diz isso. A mãe dos Pandavas. Aqueles que são pessoas ricas, aqueles que nasceram em famílias muito elevadas, aqueles que têm uma belíssima aparência, aqueles que têm uma educação e qualificação elevada, geralmente eles não conseguem alcançar o Senhor Supremo, porque de alguma maneira eles desenvolvem um falso ego, de alguma maneira ou de outra. Eles desenvolvem falso ego, de alguma maneira.
É muito raro que eles consigam. Maharaj is E o Niskinchana. Yudhishthira Maharaj, por exemplo, era Niskinchana, mesmo sentado no trono de imperador. E Prahlada Maharaj também se senta no trono, sendo Niskinchana. Mas isso não é tão fácil assim. Não é tão fácil alcançar esse nível de consciência. Geralmente, a alma condicionada, como naquela carta que eu escrevi ontem, uma carta muito boa. Então, primeiro eu escrevi ela em inglês, e depois eu falei, mas eu traduzi ela em hindi. Eu quis dar um aviso para alguém. Ele é de uma família muito pobre. O pai era um cultivador de terra. E agora a sorte se tornou favorável, ele subiu. E recebeu uma oferta milionária do Google. Pouco tempo atrás ele não conseguia comprar o próprio pão. Mas ele parece uma pessoa muito educada. Senão eu não teria prestado atenção nele também. Eu escrevi, mande essa carta para o WhatsApp desse rapaz. E se ele ler e conseguir mudar, eu escrevi também para o ministro, o governador da Bengala, porque no futuro você não vai poder esperar nenhum cidadão tendo bons samskaras, porque suponha, uma criança que nasce depende da mãe e do pai. De que maneira você vai dar um tratamento, como você vai tratá-lo? Você vai tratar todo mundo igual? Então você não vai poder esperar qualidades especiais, você tem que dar uma educação especial para que os samskaras se transformem, as impressões acumuladas sejam positivas. Então, mas se você der o mesmo tratamento, a mesma comida, o mesmo tratamento para todos, para uma criança cristã, para uma criança muçulmana, para uma criança védica, todos, o mesmo tratamento. Eu não quero dividir as pessoas, não é isso. Não é um separatismo, você poderia pensar, mas Baba Maharaj tem uma atitude separatista, não. Eu simplesmente queria que vocês tiverem atenção, que vocês prestassem atenção nesse fato. Como é possível? Se você dar o mesmo tratamento, até no templo é assim também. Uma vez eu disse, aqueles que chegaram agora, não permita que eles se misturem com os devotos estrangeiros. Ha, 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 eles riram. Um grande acharya. Eu falei com ele, mas eles não prestam atenção no que eu falo. Eu sou um homem pobre, pequeno. Eu disse, Maharaj, mas aqueles que chegaram agora, eles deveriam receber um ambiente para que eles possam amadurecer pelo menos um pouco, um ambiente especial. Se a sorte dele frutificar bem, eles podem ficar, caso contrário, eles podem ir embora. Mas se você mistura todo mundo, por que eles vêm até você? Se você diz, ok, eles podem ficar ou podem ir embora. Mas dessa maneira eles vão ter que fazer bhajana. Então uma pessoa que chega agora precisaria ter um ambiente favorável para que ele desenvolva Shastriya Sadhya, para que ele tenha fé nas escrituras. E eu digo, você sabe todas as coisas besteiras que estão fazendo, não é o dever de um acharya colocar óleo na perna de um discípulo. Não é o dever do acharya fazer isso. Agora Prabhupada diz, agora os acharyas querem passar óleo nos pés de lótus dos seus discípulos. Quer dizer, eles vão servir os discípulos. E eles vão dar mantras para aqueles que querem se prostituir. Você entende Bengali? Shisher Gulami Koche. Prabhupada disse. Essa é a condição deles.
Meu Deus, se você vai fazer isso, fazer dessa maneira, então se você vai dizer, se o karma deles é ruim, eles vão embora. Se o karma deles for bom, eles ficam. Então, mas por que eles vão se render para você, se você não puder salvá-los independentemente? Eles querem cortar o karma deles, por isso que eles vieram até você. Então você não tem poder para cortar o karma negativo dos seus discípulos? Lembre-se, se uma pessoa sem caráter, uma pessoa, uma mulher, um homem, quem quer que seja, se eu quiser liberar essa pessoa, então eu preciso dar tanta energia que ele nunca vai poder te retribuir na vida inteira. Eu tenho que dar energia do meu bhajana. Eu tenho que investir nisso. Você imagina o que eu preciso fazer. Aí sim eu poderia salvar a ele ou a ela. Com muitíssima energia. Se eu falar, ele pode sofrer os frutos do karma. Então, por que ele veio para Gaudiya Mata? Qual o seu dever, então, como acharya? Mas ninguém me escuta. E veja a condição em que estamos agora. Ninguém vai obedecer. Ninguém prestou atenção nunca no que eu tinha a dizer. Eu não sou ninguém, eu sou um homem minúsculo. Então, dessa maneira, eu escrevi uma carta para o primeiro-ministro, para o ministro da Bengala, e mandei. Eu disse, escreva, esse sistema de comer todo mundo junto, hoje você come nesse prato, você é muçulmano, e amanhã o hindu vai comer no mesmo prato. Então, no futuro próximo, na verdade, já está acontecendo no presente. Você não vai poder esperar nenhum cidadão realmente consciente, cheio de moral ou de bons samskaras. Como que você vai esperar isso? Porque quando a flor estava na forma de um botão, você já quebrou ela. Eu estou falando de uma coisa básica. Se você não acredita em mim, você poderia tentar pessoalmente. Se alguém tem kama, luxúria, eu não posso beber água de tal pessoa. Se ele me der água, eu vou realizar. Não preciso de... Muitas vezes aconteceu isso, não só uma vez. Em Govardhana, eu era como um mendigo. Eu continuo sendo um mendigo. Mas eu fazia o parikrama de Govardhana diariamente. E fazia o Harikatha. E fazia bhajana num telhado. Eles me deixavam ficar ali, que ali era um lugar que tinha sido rejeitado. Esse Baba pode ficar ali, deixa ele lá, ele é inútil. Se você ficasse lá um dia, você morreria. Fazia 47, 48 graus ali dentro. Mas esse Baba, um lugar qualquer, deixei esse velho aí, esse Baba aí. E eu fiquei lá, confortavelmente, fazendo meu bhajana. E olhando para a colina de Govardhana, dali. E durante o voto de Kartika, eu dei Harikatha continuamente. Mesmo antes de começar o voto, eu disse para um brahmacharya, eu falei, se você puder manter a sua pureza, não permita que ninguém toque nada. Somente um pouquinho de sabji e um pedacinho de chapati, mas não permita que ninguém toque nisso. Então eu estava dando Harikatha naquele mês. Então um dia, eu não estava me sentindo confortável com os santos nomes. Eu falei, o que está acontecendo? Naquela época eu estava só falando Harikatha, eu não estava falando. Aí eu perguntei, porém, para ele, quem que cozinhou isso? Ele falou, uma senhora muito velhinha, muito doente, que não consegue manter a própria pureza, muito velha. Ela entrou na cozinha e fez o chapati para você. Eu quase quis bater nele. Muitas vezes aconteceu, eu quero dar Harikatha, eu não consigo. Mas por quê? Porque o fluxo não está vindo. Então, se você quiser testar, você pode testar.
eu posso permitir que você tome uma prashada pura. E depois disso, você, a mesma pessoa, eu vou falar para você, então, tomar prashada preparada por uma prostituta sem caráter. Praticamente eu posso mostrar para você o poder dessa contaminação. Então, o que quer que você sente hoje, e depois de vocês comer o arroz e o chapati cozidos por essa mulher, o que você vai sentir? Mas os idiotas não prestam atenção. Ah, isso é inútil, isso é bobagem. Nós somos espertos. Eu estou vindo de Puri, da Orissa. Raghu diz que ele fez um bilhete de trem para que eu pudesse vir rapidamente. Eu sentei no trem e depois disso, eles pegaram, as pessoas ali começaram a comer frutas. Uma senhora muito sofisticada e um cavalheiro estavam sentados comendo. E eu estava perto deles, do lado deles. E depois eles começaram a conversar e fofocar como animais. E ele toca a comida dela, ela topa a mão em tudo. Depois, quando a prashada acabou, eles não foram nem lavar as mãos no banheiro. Tem banheiro no trem. Eles pegaram só um pouco de álcool, de gel e esfregaram as mãos. E depois um papelzinho. Meu Deus, eles moram em Bhubaneswara. Eles moram em Jagannath Puri. E não tem... Depois vamos perguntar qual que é o problema com os devotos estrangeiros, por que eu não quero que eles se misturem. Ué, eles passam fezes, depois pegam um pedaço de papel e se esfregam e acham que levantam e vão embora. O que é isso? Mas eu não posso dizer que isso precisa ser purificado, que isso precisa ser separado de quem tem hábitos mais profundos, mais higiênicos. Então, muitas vezes, Bhakti Bharata Goswami Maharaj falou, não vá pregar no estrangeiro, não vá sozinho. Se você for, você vai perder seu caráter, você não vai conseguir suportar. Muitas vezes ele me disse o que fazer. E hoje em dia todos eles vão, sozinhos, pregar para lá e para cá. Então, Kunti Devi diz, aqueles que têm um nascimento numa família elevada, ou aqueles que têm um estudo muito profundo em grandes escolas e faculdades, ou aqueles que têm opulências econômicas, materiais, ou têm uma aparência muito bonita, automaticamente eles desenvolvem falso ego. Arrogância. Guru Pada Padma costumava dizer, é uma frase em Bengali. Você já entende Bengali? Aqueles que são humildes, para eles o Senhor Supremo dá misericórdia. A humildade não significa que eu vou suprimir os fatos. Krishna conhece meu coração, ele sabe que eu me penso como alguém mais baixo do que um cachorro. Externamente eu falo de maneira forte. Eu sou forçado a falar dessa maneira, mas isso não é porque eu estou bravo, mas as pessoas me entendem mal. O que eu posso fazer? Guru Pada Padma costumava dizer, suponha que na sua localidade exista uma chuva depois de muito tempo. Finalmente choveu. Em Bombay, por exemplo, eles dependem muito da água da chuva. Não tem água doce ali. O ano inteiro eles preservam a água da chuva e vão bebendo um pouco da água da chuva. Se não chover, eles morrem. Então, numa montanha, e chove igualmente, mas quando a chuva está lá em cima, naturalmente a água não fica parada lá. Ela cai lá e vai descendo pela montanha. A montanha fica parada lá em cima? Não fica. É a natureza da água, ela vai escorrer para baixo. Sim. Então, a água não pode ficar lá em cima.
A água pode cair, mas ela vai escorrer para baixo. Então, da mesma maneira, o Gurus Vaishnavas, eles 100% te dão misericórdia, mas você está cheio de falso ego, que poderia ser comparado com o alto da montanha. E a misericórdia chove em cima de você, só que ela escorre lá para baixo, porque você se acha o máximo. Então, dessa maneira, Kuntidevi diz, essas pessoas não recebem misericórdia. A misericórdia existe, mas eles não conseguem alcançá-la. Quanto mais você for humilde, quanto mais você vai conseguir misericórdia. Então, através de um comportamento externo, você não poderia dizer que Shanta Goswami Maharaj não tinha treinado a Pi porque ele era muito bravo ao falar. Ao observar o comportamento de Srila Keshava Goswami Maharaj, você não poderia dizer que ele não tinha treinado a Pi também. Isso é errado. Mas no momento presente, o mundo é feito de tolos e todos eles apontam para coisas erradas. Esse é o comportamento de hoje. Eu escrevi algo muito polido, mas quem vai prestar atenção nisso? Ele só quis mandar. Não, você. Eu só estou passando essa carta adiante. Se você tiver sorte, você vai poder se transformar. Porque no âmbito dos esportes, até as crianças hoje em dia sabem. Aqueles que são heróis do esporte têm bom caráter, geralmente. A gente sabia disso desde a infância. Uma pessoa que é boa de esporte geralmente tem um bom caráter. Um professor também tem bom caráter, mas hoje em dia, no presente, é exatamente o contrário. Oh, meu Deus! Os professores, os médicos, eles são honrados por todo mundo, mas deveriam ter bom caráter, mas hoje em dia isso é o contrário. Um professor hoje em dia não tem caráter. Eles têm uma relação ilícita com as suas próprias alunas. Como é possível? Então, uma pessoa, um herói dos esportes, vai dizer que hoje em dia, desde o começo, ele vai destruir o seu próprio caráter, mas todo mundo vai em cima dele. Se ele vai ter um bom caráter, eles vão fazer ofertas lucrativas, tentações. Então, existia esse grande jogador. E com os britânicos, no time da Índia, ele costumava jogar lá. Ele era o primeiro. Ele jogava descalço. Os britânicos jogavam com botas, mas ele ganhava mesmo estando descalço. Porque o esporte significa que você tem que desenvolver certas habilidades. Então, para ter mais habilidades, você precisa ter mais atenção, mais foco. Mas se Maya toca você, então a sua mente não consegue ficar focada. O que eu estou falando é científico. Você pode entender isso. Como naturalmente, você precisa se concentrar. Você tem que ter técnicas, reservar sua energia. Caso contrário, agora você tem 16 e aos 20 você já perdeu todo o seu talento, toda a sua preparação. Mesmo até os 20, se você for assim, para lá e para cá, desfrutando com todas as meninas que sejam suas fãs, você vai perder todas as suas capacidades esportivas. Ele está com 16 hoje, mas quando ele chegar aos 20, 22, se ele continuar a fazer assim, ele não vai conseguir. Porque o corpo não vai conseguir manter esse mesmo nível de performance esportiva. E se eu explicar o Shastra sobre a guia de Prabhupada, ao mesmo tempo eu vou ser uma pessoa sem caráter, como é possível? Como que eu poderia desenvolver meu poder espiritual? As pessoas se perguntam, ele tem quase 70 anos, mas como é que ele corre desse jeito? Ele corre como um esportista. Eles não olham para a minha vida, eles só veem os fatos externos. Como que eu mantenho a minha vida, como a minha vida é rigorosa, isso eles não sabem. Disso eles não se interessam. Eles só querem me criticar e me destruir. Essa é a condição. Então, eu já disse. E Kunti Devi disse que esse tipo de
as pessoas que têm essas características geralmente desenvolvem muita arrogância, muito falso ego. So many devotees I have seen. Então, incontáveis pessoas, muitos devotos eu vi, I have taken birth. My family race se is achando, more higher eu than nasci Gurudev. numa família, minha Now família you are lower. é mais elevada do que a família de Gurudeva. Speaking, my Gurudev is Brahmin family, but his family race is Gurudeva, lower ele than é ótimo, mas a família dele é mais baixa do que a minha. Eu que sou de uma família de brahmanas mais elevados. Essa pessoa aconteceu o que com ela? Caiu. knowing Shastra. E eu vi memorize, incontáveis but casos. no feeling. Pessoas que sabem Shastra de cor, mas não têm realização. Janma, Vaishadya, Sruto, Asi is one kind of pillar, 4 pillars. É como um pilar, são 4 pilares. On the foundation of this pillar, Na fundação desses 4 pilares se estabelece o seu falso ego. O prédio do seu falso ego está apoiado nessas 4 bênçãos. Então é dever do Guru dos Vaishnavas quebrar isso. Se você se aproxima de um Guru do Vaishnava, eles dão um chute em você. Para que esses pilares sobre os quais o ego está erguido, eles desmoronem. Porque aí assim o prédio do falso ego vai cair, vai quebrar, ser quebrado. O prédio do falso ego pode ruir. Você não se lembra quão doente, que tipo de doença você desenvolveu na sua vida, você tinha perdido tudo, mas você esqueceu. Até os seus membros de familiares jogaram você para fora da sua casa, mas tudo isso você esqueceu. Oh, Maya Devi, a cada fração de segundo eu presto reverência ao seu pé de lótus. Não me dê dinheiro, posição e nada. Eu não quero, diz Shambhava. Eu poderia esquecer Krishna. Se você der, eu vou usar para servir os Vaishnavas. Isso não vai poder tocar meu coração. Isso não pode tocar meu coração. Isso pode ocorrer. Então, dessa maneira, é dever do Guru dos Vaishnavas dar um chute para que o prédio do falso ego colapse. Então é por isso que o nosso Naradaji Maharaj quis especificamente dizer isso. Para quem? Para Nala Kubar. Os filhos de Kuvera. Ele falou para eles. Ashato simadandhasyo daridram paramanjana. Those who are asat, aqueles que são asat, que não têm conhecimento espiritual, eles não são sagrados. Eles não são sagrados. São tolos. Ashato. Eles não são sat, eles são asat. E sua condição, para eles a pobreza é como uma bênção. 25 anos atrás, eu estava dando Harikata na Chaitanya Mata, porque naquela época eu dava Harikata lá. Mas lá também, depois a política começou, eu tive que sair de lá. Aonde dá para ir? Então, naquela época eu comentei Kanupriya Baba, Haridas Baba. Eles tinham 90 anos, 80 anos naquela época. Eles me amavam muito. Eles falavam, fale, pode falar. E eu falei, ok. Então, nessa assembleia eu disse, se você tiver 1000 rupias dentro do bolso e você se sente rico, então é melhor que você seja um mendigo. Se 1000 rupias faz você erguer seu falso ego, então eu vou pedir para o Senhor Supremo que Ele abençoe você para que você se torne um mendigo. É melhor para você isso. Esqueça seu passado. Como doloroso foi isso, você perdeu tudo, tudo. Você pode ter tido uma bancarrota. Você não podia nem pagar os impostos para o governo. Oh, meu Deus.
Como um homem pode esquecer? How you can develop false ego? Como vocês So, podem desenvolver Prabhupada falso ego repeatedly told, facilmente? it is not Então, our Prabhupada disse repetidas duty to vezes, collect não é huge o amount of nosso money. dever coletar It imensas is not quantidades de our dinheiro. duty to collect all huge Não amount, é esse o nosso dever, because coletar then enormes we can quantidades de dinheiro, develop false porque ego então to ignore nós Guru poderíamos Vaishnava, desenvolver falso kick on ego, their head. ignorar o Guru e os Eh? Vaishnavas They para can develop, chutá-los em they can suas kick, now cabeças. kicking É on isso? Bhaktivinoda Thakur head, Prabhupada. Agora você No, vai querer chutar I Bhaktivinoda can Thakur na prove, cabeça de mathematically I Prabhupada? can prove. Sim ou não? Eu posso provar. That they're kicking on Matematicamente head. eles estão fazendo isso. They're not going to obey them. Estão chutando Bhaktivinoda Thakur. Not going to obey Eles their não querem Guru. They're obedecê-los. making new rules. Are Gurudev Eles não told querem this? obedecer o seu próprio Guru. Eles estão fazendo novas regras. O Guru Idiot disse uma world coisa e você faz outra. must die. Que Nothing. mundo de tolos. Idiot world. Esse mundo de tolos precisa ir por água abaixo. It is luck, their luck is very bad. Não tem o que fazer. They A must. sorte dessas pessoas é muito ruim, as que seguem esses falsos Vaishnavas. So this Não way, temos nada a fazer para salvá-los, Prabhupada eles vão told, morrer. when I reached, Então, dessa maneira, Prabhupada disse, quando pela primeira vez eu fui diante de Goraksharadas Babaji Maharaj pela inspiração de Bhaktivinoda Thakur. A primeira coisa que Goraksharadas Babaji Maharaj fez com Prabhupada, ele chutou o meu falso ego, para quebrar meu falso ego, disse Prabhupada. Prabhupada tem falso ego? Não, mas ele fala assim para nos ensinar. Prabhupada disse, eu era muito educado, eu era muito jovem, eu era muito bonito, eu era o primeiro astrônomo matemático da Índia. Eu me sentia muito importante, eu nasci numa família de Bhaktivinoda Thakur. Então, Goraksharadas Babaji Maharaj quis dar um chute no meu falso ego, diz Prabhupada, para que o quarto do meu falso ego quebrasse. E aí, finalmente, eu vi os pés de lótus de Paramahamsa Guru Pada Padma. Pela sua misericórdia, eu pude ver a beleza dos seus pés de lótus. Oh, que maravilha! Enquanto o falso ego estiver lá, você não pode alcançar nenhum Shastra Vichar, nenhuma conclusão filosófica perfeita. Muitos incidentes ocorreram. O que Naradaji Maharaj falou, eu me lembro muito bem. Muito bom. Ó Senhor, se você me der dinheiro, eu posso esquecer. Você me mantém nessa condição a vida inteira, vivendo de Madhukuri. Se você quiser receber seva de mim, você aceite assim. Se você quer seva de mim, eu posso fazer. Eu posso tentar abrir um orfanato, um ashram, para que as pessoas sejam bem educadas e desenvolvam um caráter, ter noções básicas da vida devocional. Se o Senhor Supremo desejar, eu vou fazer. Se Ele não quiser, eu não vou conseguir fazer. Eu não vou pressionar ninguém para isso. Então, em primeiro lugar, nós precisamos quebrar o nosso falso ego. Então, o quarto do falso ego, né, onde eu moro, precisa ser destruído. Naradaji Maharaj quis mostrar misericórdia para quem? Nala Kuvera, os filhos de Kuvera. Então, amanhã eu vou analisar isso, para quebrar o falso ego, para convencer, para inculcar, pelo menos Tattva Vigyana dentro. Ele começou a falar de Puranjana. Depois de falar, ele fez assim uma representação filosófica. Aí o rei não conseguiu entender. Você falou uma história bonita, mas eu não entendi o significado. Qual é o significado interno? Você poderia me explicar? Veja, escute. Aí ele explicou. É assim?
Guru Vaishnava need to Então, take help às of vezes, o some Guru dos Vaishnavas precisam da ajuda practical example or some de algum nice exemplo prático, representation, philosophical representation, ou de alguma which representação is filosófica 100% perfeita, perfect. que seja Otherwise, one day assim, 100% perfeita. Caso contrário, a alma So, condicionada não it consegue is entender. written there, Então, está Bhakta escrito, aham ekaya grahyaha sraddhayatma priyoho satam bhaktihi punati mannishtha shapakan upi sambhava. Already clarified. After that word written, então é por isso que nós dharmaha esclarecemos satto o que está escrito. dayopeto Além vidyava disso, tapasannita mad bhaktya petam atmanam na samyak punatihi. Those who are going to follow austerity and aqueles penances, que vão seguir those who are austeridades e very penas, interested to give donation to aqueles others, que estão all nice interessados em fazer qualities doações, you can essas são find qualidades decorated in their life. excelentes. But Você vai encontrar those procedures qualidades nas indirectly pessoas que can têm give esses give you desejos, some mas those Mas procedures esses procedimentos can podem lhe give you ajudar some em Bhakti backing de maneira indirectly. indireta. But direct bhakti you cannot. Indireta. Mas diretamente Bhakti você não alcança Follow. com Rupa Goswami caridades e writing tapas so many exclusivamente. Rupa Goswami Pada escreveu muitas coisas. So many things. Entende? Giving water to Ashatta Bhikshu, Então, Ashatta. Ashatta, you ele know? dá água para Ashatta Bhikshu. Ashatta. Doing some Você sabe? other type of things that can help you indirectly. E ele faz também outras coisas que Directly you podem cannot ajudar get você indiretamente, Some mas não bhaktis are diretamente. there. Diretamente você não Vishwanath consegue Bhakti Chakravarti, através analytically speaking, desses some processos. Shila way Vishwanath of Chakravarti Pada bhakti, fala disso some analiticamente. can back you Alguns processos indirectly, podem some sustentar você not indiretamente, backing, ajudar not você against you, indiretamente. neutral. Alguns não são nem Some favores procedures nem are contra, against são your neutros. bhakti, E outros and são yet some contra, procedures processos are contra there, Bhakti, you are going ações to contra follow. Bhakti. Some Então existem processos que vão favorecer Bhakti, processos que serão neutros em relação a Bhakti, ou processos que serão desfavoráveis em relação a Bhakti. Ações você pode fazer ou não. Algumas serão neutras, outras darão resultados negativos em relação a Bhakti. E outras podem ajudar você indiretamente. E algum processo vai lhe dar Bhakti diretamente. Como Shravanam Kirtanam, ouvir e falar sobre os passatempos do Senhor. Então, 64 tipos de processos de Bhakti existem, mas, não é possível para todos, uma pessoa só realizar todos eles. 64 tipos. É possível? 64. Um ou dois processos você não consegue seguir. Imagina 64 processos. Como você conseguiria? Então, está escrito. Esse é só um dharma geral, dar doações, ou abrir um poço de água pura para as pessoas, colocar árvores ali. Isso também é Istapurti. Você fazer um lago para que as pessoas possam ir ali tomar banho. Essas são ações que você construir um abrigo para que aqueles andarilhos tomem abrigo ali, consigam dormir ali. Então todas essas ações são favoráveis, mas elas não dão Bhakti diretamente. Então, ou você está dando misericórdia, dando chapati para as pessoas pobres, para um cachorro, você pode fazer isso. Isso também é Dharma, é um Dharma geral. O Dharma que é apoiado pela sua veracidade, pela sua vontade de ser caridoso,
also ou dharma, ajudar o general interesse dharma. das pessoas, isso também é Dharma, mas é um General Dharma dharma. geral. É um Dharma This you can geral. do. Você Or pode fazer tapasya you essas are doing. coisas. Tapasya you are doing. Ou se você fizer What benefit tapasya, you are going to do? Bhagavan, you are que doing tapasya benefício for você yourself vai to dar grow para up. Krishna se você está fazendo tapasya? Hiranyakashipu Você está wanted to fazendo do tapasya para tapasya. você evoluir. So what it concerned? Hiranyakashipu também fez What is tapasya. the E o benefit que for isso tinha a ver public com of Krishna? Bhagavan? Qual era o benefício das pessoas, ou do Senhor Supremo, Today da I am tapasya doing de a serious Hiranyakashipu? tapasya Hoje because eu vou tomorrow I fazer can grandes enjoy. tapasyas, porque amanhã eu vou Holy. desfrutar That is de your tudo que secrecy of existe. tapasya. You are doing Esse é o tapasya, motivo pelo right? qual You você are. faz But tapasya? why? Sim, você faz Tomorrow I bem, can mas get por que você power faz tapasya? and do Para all receber tapasya bênçãos by the amanhã power I can enjoy. e desfrutar feito um louco No no meaning. futuro. Isso não tem significado. So maybe he has some educational qualification also. Então, talvez ele tenha alguma educação, But alguma those who are qualificação. having no Porém, bhakti, aqueles que but não those who are têm having bhakti, no bhakti, what is the utility of those qualities? qual é a utilidade But those who are disso having tudo, de fazer no essas coisas, se bhakti, você não tem for them bhakti? what? Se você tem Ultimately, what bhakti, isso result pode you ser can- favorável. That Mahaprabhu wanted Mas to se say. você não tem bhakti, não adianta você fazer To tudo Suklamba isso. Brahmachari. Mahaprabhu wanted to say, Ele diz isso para Suklamba Are, you are Brahmachari doing Mahaprabhu. experience, Ei, so you can você see está my fazendo rasa lila. austeridades, você acha que My rasa somente dance, bebendo leite você Navati. vai ver minha rasa What do you lila? think? Você pode ver no You are canto dos drinking santos nomes water, aqui, you are not taking porque any você grain, that doesn't mean you não are come qualified grãos, to só see. toma leite, você acha que você está qualificado para So me then, ver? Hiranyakasipu, Então, Hiranyaksho, Ravana, Hiranyakashipu, they Hiranyaksha, are more far Ravana, better than you because they are doing eles more são melhores do que você, porque eles fizeram mais Osureo austeridades do que top você. Osureo top kare tahe kiva phal. Mahaprabhu speaking, those who are Mahaprabhu demons, they diz, are doing aqueles que tapasya. são So what is the demônios, outcome? eles fazem tapasya, e daí? Qual é o resultado da tapasya Osureo deles? top kare tahe kiva phal. What is the net outcome? Because they are doing Qual é austerity. So o they resultado? Eles fazem That's austeridades e eles not recebem o quê? yardstick. This Para is receber not a yardstick. vantagens? Isso não é a régua, essa não é a Basis of medida which com you a can qual a pass gente from vai money dizer que power, você man power, possa tapasa, or alcançar alguma external coisa, achievement, dinheiro, tapácia, poder, What is the seguidores, pregação. So Qual é a one man, utilidade de tudo isso or se you você não show tiver yourself. bhakti? All mispreaching. Mostre alguém que você, para quem você pregou, que Total alcançou destruction bhakti. after they Ou reveal. você não pode mostrar No ninguém, other- nem você mesmo. Those demons cannot allow us to speak the absolute. Os demônios não vão Anyway, permitir que a gente fale a verdade We absoluta. cannot get popularity. We are not getting. A gente não vai ser popular, nós não estamos, inclusive, não estamos recebendo. Eu não preciso de popularidade, nem estou recebendo. Eu poderia fazer isso facilmente. Eu sei como cantar, como fazer isso, aquilo, mas eu não faço nada disso, eu não preciso de popularidade. Not asking anything from anybody. Madhukuri. Eu não estou pedindo nada de ninguém, Madhukuri, nada. So, Eu faço só Madhukuri, eu aceito esmolas. Satto peto vidyava tapasannita mad bhaktya petam atmanam no samyak prapunatihi. If they have no Se eles não têm bhakti unto my lotus feet, bhakti aos meus pés de lótus, they cannot purify their eles não atma. poderão purificar a sua alma. They cannot purify their atma. They can Eles do, não vão poder purificar a alma. but they cannot Eles purify. podem continuar fazendo tapasya, mas eles não vão I se can purificar, não é discuss possível. more points here, Nós vamos discutir, and I analisar can mais go on pontos. reading this up to 23. Eu poderia continuar Yesterday, I think 23. lendo até Today o also 23. 23. Ontem eu li até o 23. Hoje também. Ficamos no verso 23. Vinanandastrukalaya suddhedo bhaktya vinasayoha kathang vina rum harsham drabata chitasa vina anandastrukalaya suddhedo bhaktya vinasayoho
बाग गद गदा द्रवते यस्य चित्यम रोदती अभिक्नम हसती कचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भवनम पुनाति. Up to 24. Nós somos até o verso 24 hoje. What sloka I started with? E com que verso nós começamos a aula? Akama sarvakamo va mokshakamo udar. Akama sarvakamo va mokshakamo udarudi. Tivrena bhakti yogena jajeto purusham param. Vanchakalpatarusa ke baad. Patitanang pavanam Vishnu.